Graça e paz, meus irmãos. Amém. Quero fazer menção aqui da minha esposa que me acompanha, Raquel, e o Isaac deve estar lá ajudando a tia da salinha lá, né, a exercer o fruto do Espírito que está sobre a vida dela, né, igreja? Mas sou grato a Deus por estar aqui e quero compartilhar uma porção da palavra. Como sempre digo, a maior honra que um homem pode ter é expor a palavra de Deus, uma vez que a palavra de Deus, ela tem todo o poder para alterar a nossa mentalidade e assim mudar o nosso destino. E para isso eu quero te convidar, conforme o costume dos irmãos, não sei se o costume é ficar em pé ou não, abrir a sua Bíblia. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 11. A versão que tenho em mãos aqui é a NVI. Ela vai dizer assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Só até aqui. Graça abundante. E é isso que o texto retrata, né? Fato é que estamos aqui pela graça. Li uma definição e queria compartilhar com você, que é a seguinte: a graça é a manifestação de amor e bondade sem se relacionar o valor ou número ou mérito da pessoa que a recebe, e independentemente do que a pessoa merece. Que, traduzindo, fica claro para a gente, é o famoso favor imerecido. Não haverá relação entre graça e mérito, no sentido de eu estou recebendo essa bondade da parte de Deus porque eu fiz isso e isso e isso. Uma grande questão da graça é que ela nos iguala, porque ninguém pode dizer que consegue viver sem ela. Então ela pega todo mundo e põe no mesmo patamar. Ou seja, todos nós somos dependentes dessa graça. Todos nós vivemos pela graça. Vivemos a partir da bondade de Deus, do favor de Deus. O texto que lemos aqui, ele é um texto que possivelmente todos conhecem, e ele vai nos falar, tem um pai nessa história, tem 2 filhos, um apanha um bocado, por parte de alguns oradores, outros nem tanto. E a verdade é que em algum momento, às vezes, a gente é bem parecido, né? Com o filho que se vai.
Mas em outros momentos, nós somos bem mais parecidos ainda com o filho que fica. Mas a grande questão aqui é que nós precisamos buscar ter o caráter do pai. Porque às vezes a gente se atém muito à ideia de como um filho se porta. Mas a grande questão aqui é que nós precisamos ter o caráter do pai na nossa vida. O texto é bem claro em dizer: um homem tinha 2 filhos. E esse texto está sendo uma resposta, parte de uma resposta que Jesus vai dar a algumas pessoas que eram legalistas, que falavam assim: poxa, mas Jesus ele come, se assenta com pecadores. Aqueles que não reconhecem a graça de Deus são os legalistas. Aí Jesus começa a falar. Ele vai e fala sobre a ovelha que se perdeu, a dracma que se perdeu, e o filho, que tinha tudo dentro da casa do pai. Mas um belo dia ele chega para o pai e fala assim: eu quero a minha parte da herança. E o texto vai dizer que esse filho é mais novo, nos chamando à razão para o cuidado que nós precisamos ter com as nossas emoções, porque normalmente a pessoa mais nova, ela é mais imatura, ela deixa a emoção guiar os passos dela. E esse menino, ele tinha tudo na casa do pai, ele usufruía de tudo que o pai tinha. Só que um dia ele fala: poxa, eu quero a minha parte na herança. E a grande pergunta é: o que alguém precisa fazer para ter direito a uma herança? O Isaac, meu filho, o que o Isaac precisa fazer para ter direito a uma herança? Fazer nada. Ele precisa ser. E é uma condição que ele recebe sem pedir, a condição de filho. Isso é meio que um retrato da graça. E o pai, gracioso que o é, reparte. E aí você precisa atentar que o pai não dá só a parte do filho que pede. O outro que não pede também recebe a sua parte. O texto vai dizer lá: e repartiu entre eles. E esse menino, ele recebe o que ele pediu ao pai. E é tão bom, quando a gente faz uma oraçãozinha ao pai e ele atende a gente. A gente fala: poxa, pai, eu queria isso aqui, ó. Aí o pai vem e dá. Só que o texto continua dizendo que depois de um tempo que ele recebeu aquilo que ele pediu ao pai, o que ele faz? Verso 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e talvez você é o filho que já foi, você estava aqui, você congregava numa igreja, você estava na casa do pai, e a casa do pai é a casa da graça, é a casa de receber o favor, é a casa de receber aquilo que você não merece, mas como você é filho, você recebe. Mas por algum momento, por algo que aconteceu, você falou: poxa, você fez umas contas lá e você decidiu que já dá para você seguir. Você ignorou que você só recebeu aquilo porque o pai deu, o pai foi gracioso, o pai é amoroso, aí ele te deu. E algum tempo depois, sabe o que você descobriu? Não adianta eu só receber aquilo que eu peço ao pai, porque enquanto eu estou debaixo do teto do pai, enquanto eu estou na casa do pai, é ele quem governa tudo. E às vezes a gente tem dificuldade com isso. Hoje de manhã eu falei sobre isso lá na igreja. Porque era uma vida debaixo da tutela do pai. E é essa vida que a gente precisa ter. Ela vai tomar decisões que às vezes a gente não gostaria de tomar. Ela vai nos levar a abrir mão de coisas que para a gente é tão normal. É aquela companhia que te faz tão bem, mas só que Deus não quer que você ande com aquela pessoa. E isso às vezes afronta a gente, porque parece que é o evangelho da exclusão, e não é isso. É porque Deus ouve conversas que você não ouve. É porque nós vivemos diante de uma densa cortina chamada presente. E Deus já viu lá na frente, e aquela pessoa só não faz parte do projeto de Deus para você lá. E às vezes você abre mão de alguma coisa que o pai quer, vai te custar, porque às vezes ao seu olhar está tudo certinho. Então ele tem tudo o que pediu ao pai, mas ele não tem gerência sobre o tudo que ele pediu ao pai.
Porque aquilo que o Pai te dá não te emancipa. Por isso que quando Paulo, lá em Atos 16, Paulo foi chamado para pregar, sim ou não? Só que ele quer ir pregar e o Espírito não deixa. Por quê? Porque o chamado de Deus, aquilo que o Pai nos dá, não nos emancipa. Não é porque eu fui chamado para pregar que eu vou pregar onde me der na telha. Eu vou pregar onde o Eterno quer que eu vá, onde o Pai determina que eu vá. De repente você canta bem a beça. Só que o Pai é quem vai decidir aonde você vai aplicar esse seu talento. Esse menino, debaixo disso, ele fala, poxa, eu quero gerenciar a minha vida. Ele recebeu pela graça, pela condição de filho que tem. E aí, de repente, ele vai embora. E você não vê o pai falando assim, ó, filho, não faz isso não. E tem gente que é assim, né? Que tenta fazer aquele doce, como diria minha avó. Vou falar que eu vou embora só para ver o que o líder vai falar. Ficar uns 2 domingos aqui na internet, aqui em casa, postando um monte de coisa estranha para ver se eles vão perceber que eu não fui. A graça no reino de Deus pressupõe liberdade. O que não dá para acontecer é eu ir embora da casa do Pai, virar as costas para a graça, ignorar a graça e depois subir na balança e querer puxar o cartão de crédito. Aí não vai funcionar. Então a decisão é nossa. O pai entrega a ele a parte dele na herança. E como uma forma de ingratidão, ele vira as costas para o pai e fala, agora eu não preciso mais de você. Por quê? Porque eu já tenho o que eu quero. E agora eu quero administrar o que eu tenho. E todas as vezes que você abre mão na sua vida, ou você lança a mão de alguma área da sua vida para você administrar, sem a orientação do pai, a tendência de dar ruim, como diz o pessoal aí, é toda. Então um conselho que eu te dou, peça ao pai sim, porque ele é gracioso e ele atende os nossos pedidos. Mas não abandone o pai após receber aquilo que você pediu, que só o pai poderia te dar. A exemplo desse moço aqui. Porque a grande dificuldade nossa, diante desse texto aqui, é que na casa do pai, você pode ser o que for. Ah, mas eu sou o melhor cantor da igreja. Você é filho e quem manda é o pai. Mas quem prega melhor sou eu. Será que o pastor não entende? Aí chamou o Daniel. Mas quem manda é o pai. Mas eu cheguei agora, pela liberdade que temos, eu toco bem, os meus grooves são os melhores. Seja bem-vindo, Gisele. Sou um membro honorário aqui. Meu groove é terrível. Mas quem manda é o pai. Esse domingo você vai ficar no banco. Ah, mas eu sou o melhor diácono que tem na igreja. Mas você recebeu esse talento do pai. E é ele quem determina quando você vai exercer isso. Grave essa frase. Não existe emancipação no reino de Deus. Todos nós somos dependentes dele. Atos 16, o que acontece com Paulo? Ele quer ir para um lugar. O Espírito Santo fala não. O Espírito de Jesus fala não. E depois o pai fala para ele o quê? Paulo, você é pregador. Você foi chamado para pregar. Eu te dei esse dom. Mas só que você vai usar esse dom aonde eu quero que você use. Passa a Macedônia. E ele vai. Pela graça de Deus, ele é preso. Porque existia um tal de carcereiro que precisava ser alcançado pela mesma graça que Paulo foi alcançado. Então nós, enquanto filhos da graça, enquanto filhos de Deus, precisamos viver de maneira a honrar o propósito. E Deus tem um propósito para a nossa vida. Então, se você é filho de Deus, comporte-se como tal. Submeta-se às determinações, submeta-se à orientação que o Pai tem para a sua vida. Porque a casa do Pai é a casa da graça. Longe da casa do Pai não viveremos o favor. Povos estranhos não terão graça sobre nossa vida. E a história vai seguindo. Porque esse homem, esse menino, esse moço, esse filho mais novo, na sua inexperiência, ele faz todo um planejamento, obviamente. E ele vai embora. Só que ele não contava com uma coisa que o versículo 14 traz para nós.
O que houve? Ele segue a sua vida, o verso 14 vai dizer, depois de ter gasto, tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Todas as vezes que a gente sai da casa do Pai, a gente sai com a nossa conta certinha. Eu vou viver a vida, eu estou novo ainda, esse negócio de geração, ação está por fora. Esse negócio que o pastor chega e fala que eu tenho que ter uma vida de santidade, que eu tenho que ser um crente avivado, um jovem que faz a diferença, isso está por fora. Aí a gente faz toda aquela conta, vai lá no Bruno para ele conferir, na Jéssica, o pessoal da matemática, não, está certinho, está batendo. Aí a gente vai, mas só que a gente só conhece o presente, a gente não conhece o futuro. Nós não temos poder sobre as circunstâncias gerais que vêm sobre a terra. Quem diria que viria uma pandemia que nos deixaria em casa? Que faria com que comerciantes da nossa cidade, como foi dito aqui, depois de 10, 20, 30, 40 anos, fossem ter que fechar as portas do seu empreendimento. Assim como, quem diria, esse menino, dinheiro no bolso, seguiu. Só que ele não tinha, porque nenhum de nós tem poder sobre o que vai acontecer no amanhã. Aí vem a fome sobre a terra. E eu lembrei, enquanto eu li isso aqui, de uma frase que eu ouvi em um filme. As Palavras, assiste esse filme. Se você colocar lá As Palavras, vai aparecer um filme com Ed Murphy, não é esse. É o segundo que aparece lá. Um homem que é escritor, fracassado, encontra uma bolsa e lá tem o diário da vida de uma pessoa. Ele decide, já depois de tanto fracasso, pegar só os R$2, parafraseando, pegar aquele diário e publicar como se fosse a autoria dele. E a vida segue. Um belo dia, ele é aquele escritor de sucesso, senta numa praça do lado de um mendigo, um morador aparentemente de rua, que é o dono do diário. Aquele camarada começa a falar com ele, aquele senhor, e daqui a pouco ele entra em crise. Ele não consegue mais produzir nada, ele vai atrás desse homem que vive num campo, cuida das suas plantas, e aquele homem fala com ele, você fez essa escolha, porque é fácil fazer escolhas, difícil é conviver com elas. E eu gravei aquilo, porque assim foi na vida desse moço aqui. Pai, me dá aí, toma. Poxa, ainda não está legal aqui, porque meu pai ainda fica meio que se metendo na minha vida. Aí ele sai, fez a escolha. Só que quando a fome vem na terra, o que ele faz? Volta para a casa do pai? Sim ou não? Não. Ele não volta para a casa do pai. Ele ainda acredita que ele consegue resolver os seus problemas, ou como o jovem diz, ele consegue resolver os seus BO. Aí ele vai atrás de emprego. Olha o declínio da vida daquele que decide virar as costas para a casa do pai. Aí ele vai atrás de emprego. Verso 15 vai dizer lá, ó. Ele foi se empregar e alguém disse assim, vai cuidar dos porcos, porque isso aqui era humilhante demais para um judeu. Aí ele vai cuidar dos porcos, porque longe da casa do pai, a única coisa que você vai conseguir ser é escravo. E escravo do pecado, porque todo texto tem uma aplicação espiritual. E ele vai embora. Chega lá, ele tenta se sustentar, mas ele é submetido à escravidão. A ponto de, poxa, eu queria comer essa comida aí dos porcos. Olha que nível que ele chega quando ele decide ignorar a casa da graça. Quando ele decide ignorar tudo o que tem. Mas, infelizmente, muitos de nós precisamos, às vezes, de ter uma experiência assim, para reconhecer a graça do Pai. Não estou dizendo que isso é uma vontade diretiva, que ele foi obrigado a passar por isso. Não. Ele fez a escolha dele. Mas ele só reconhece algumas coisas depois que ele quebra a cara, com perdão da expressão. Depois que dá ruim, ele começa a passar fome. Porque quando ele está passando fome,
que acontece com ele? Ele começa a refletir, porque é natural. Já viu aquela pessoa que vai para longe da casa do pai? Ele sai cheio de si, irmão. Ih, ninguém sabe nada da minha vida não, quem paga minhas contas sou eu. Aí ele vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo. A coisa começa a dar uma desandada, aí já começa aquele negócio, vou ouvir um hino hoje. Aí começam as reflexões. Só que quando ele começa a refletir, ele chega a uma conclusão interessante demais. Que na casa do pai, a graça, ela é o quê? Abundante. O escravo da casa do meu pai, ele tem abundância. O escravo fora da casa do pai, ele tem que comer a comida dos porcos. Ele chega a essa conclusão. Ele precisou passar por toda essa dificuldade, jogar toda a sua herança fora, para reconhecer, debaixo de muita dor, que até o servo na casa do pai tem abundância. E ele longe da casa do pai, mesmo sendo filho desse pai, mas pela distância que ele mesmo decidiu colocar entre eles. E é simples assim esse texto. Então eu venho te alertar, você que está fazendo contas e achando, poxa, quem sabe da minha vida sou eu, com todo respeito. Não vai por esse caminho não, porque esse caminho é de dor. Esse caminho é de escassez. Esse caminho é um caminho de sofrimento. Esse caminho é um caminho de escravidão. Está insatisfeito com o pai? Acha que é legal? Conversa com o pai. É porque às vezes, não sempre, às vezes nós temos dificuldade de orar. O que deveríamos. A gente chega, eu acho que falei isso aqui da outra vez que estive aqui, e faz aquela oração toda montada. O meu dia, abençoa essa semana, em nome de Jesus. Amém. Aquela oração da manhã, eu sei que você não faz assim, mas às vezes pode ser que você faça. Aí o que acontece? Ele chega no serviço, ele encontra um amigo, e o que ele fala para o amigo? Pô, minha mulher é atribulada, cara. Estava querendo te encontrar mesmo. Tu não sabe o que ela fez ontem. Aconteceu isso. Pô, estou devendo isso. Aconteceu aquilo, o chefe semana passada, não estava querendo contar. Aí o que ele deveria orar a Deus, ele fala com homens. Mas com Deus ele vem cheio de formalidade. Mas quando Jesus vai nos ensinar a orar, o que ele ensina? Quando vocês forem orar, Mateus 6 está escrito isso, né? Ou seja, a expectativa dele é que você ora. Porque ele fala, quando você for fazer isso, é como se acabasse o culto, você vai embora. Alguém fala para você, quando você chegar em casa, me manda o contato de fulano. Ou seja, ele tem a expectativa de que você vai chegar em casa. Então, Jesus tem a expectativa que o discípulo ora. Ele fala, quando você for orar, você vai orar assim. Aí como é que ele fala? Pode falar alto, mano. É assim mesmo que a gente prega. Aí ele falou ali só para mim, Pai nosso. O que Jesus está ensinando? Quem ora não vive orfandade. E a primeira palavra que ele fala é Pai. Por mais que você saiba que Ele é Senhor, a graça dele é tão abundante, que quando você vai orar, você chama Ele de quê? Porque quem é pai? E muito mal comparando, pai é aquele que olha para o Isaac assim e fala assim, poxa, ele não está merecendo isso não. Mas é tão bom quando você vê o sorriso daquele filho, que se abre uma exceçãozinha. Humanamente falando, agora vamos falar de coisa séria, ele é o pai perfeito. Aí o pai perfeito tem a graça abundante. Aí por isso que quando você ora, você não deve falar, pai, muito obrigado pela noite, abençoe a minha semana em nome de Jesus, amém. Pai, estou chateadão hoje. Pensei que ia acontecer isso, e não aconteceu nada disso. Pressupõe intimidade. Por isso que Jesus não fala, quando você ora, você vai falar, Senhor, meu Deus e meu Pai. Essa é a nossa formalidade. É porque pregador, às vezes, né, gosta de falar as coisas aí e tal. Jesus fala, quando você for orar, você vai orar o seguinte, Pai, você é um filho de Deus. Por isso
que a personificação da graça é Cristo e morreu na cruz por nós, para quando chegar naquele grande dia da balança, Deus, quando for olhar para cada um de nós, ter entre nós e Ele o elo perfeito, que é a própria graça, que é o próprio Cristo, que é quem nos justifica. Somos errantes, pecadores, mas Ele nos justificou. Ele assinou um documento e disse: esse aqui é justo, esse aqui é justificado. Por quê? Por Cristo. Então nós não devemos seguir orando formalidades e ignorando o que de fato Jesus quer que a gente faça, quer falar o que está aqui dentro. Aí esse menino cai em si. Já disse um pregador aí famoso, né? A melhor queda que pode acontecer na vida de um homem é quando ele cai em si. Quando ele cai em si, ele lembra o que eu te falei. Mas quando ele lembra que o servo na casa do pai, o escravo na casa do pai tem abundância, ele está cumprindo o que Lamentações 3:21 diz, e a gente que tem mais de uns 25 cantou muito. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança, que os irmãos lá de Minas Gerais cantavam isso direto, né? Então, o que acontece? Se você se vê como esse filho nessa noite, você precisa trazer à sua memória o que te dá esperança. Você não pode ficar com medo, mas se eu voltar, o que o irmão mais velho vai pensar? Será que o pai vai me atender? Mas só que nessa condição, de longe da casa do pai, ele já reconheceu o quê? Eu não sou digno de ser chamado filho. Ele não reconhece que ele não é filho, porque de fato ele o é. Só que a mácula é tamanha sobre a vida dele que ele fala: eu não sou digno. E a grande pergunta é: quem de nós ousaria se colocar como digno de ser filho do Pai? Só que ele descobre isso aqui depois de um tempo, depois de sofrer um bocado. O pai já sabe isso desde o primeiro dia. O pai já sabe que eu não sou digno, mas como a graça dele é abrangente, ela me alcançou, ela me capacitou a voltar e a ter um encontro com a vida, que é Cristo, que derramou o seu sangue para me purificar de todo o pecado, me declarou justo, e agora eu tenho uma nova vida, igual a igreja de vocês, debaixo da casa do Pai. Só que você precisa entender que na casa do Pai as diretrizes são do Pai. Tem gente que só sai porque fala: eu quero curtir a vida um pouquinho. Não, não faça isso. Depois eu volto. Tem gente que fala assim: ó, eu quero conhecer o outro lado. Eu quero saber como é que é lá. Você não precisa saber como é que é lá, porque você já está sabendo aqui. Lá é desgraça, porque lá não tem graça. Lá é escassez de provisão, porque lá não é a casa do Pai. Lá é declínio. Então não abandone a casa do Pai. Talvez essa noite seja a noite que você precisa cair em si e reconhecer: eu não sou digno. Aí ele volta. Ele vai e fala: eu vou voltar. Eu vou falar com o pai: pai, pequei contra o céu e contra ti. Voltando ele, verso 20 vai dizer: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão. O olhar do pai é um olhar de compaixão. Sem firula gospel, porque às vezes o pregador fala: não, porque ele já estava no portão olhando, observando. Eu não sei onde o pai estava, o que o pai estava fazendo. Eu sei que ele não perde o filho de vista. Você pode estar longe da graça, mas ele está de olho em você. É só você dar o primeiro passo. É só você dar o primeiro passo. E é isso que a gente precisa entender. Esse dia alguém falou para mim: quando eu parar de fazer isso, eu volto. Eu falei: você não vai voltar nunca. Os mais pentecostais: repreende, você não repreende não, filho. Ou você dá o primeiro passo, do jeito que você está, porque essa é a orientação do próprio Cristo. Porque quem vai te limpar de tudo isso é Ele. Porque sempre que a gente tenta resolver o nosso problema, a gente vai viver o que aqueles nossos irmãos lá do Éden viveram. Não resolve. Folhinha não vai resolver.
a gente tem que ter um encontro com o Pai. Aí o Pai resolve. Porque o Pai tem a solução perfeita para qualquer problema que a gente possa arrumar na nossa vida. Aí o Pai vai e faz o quê? Correu! Você imagina o filho, reverendo, o filho cabisbaixo voltando. Porque tu imagina, irmão, depois desse papelão, esse menino foi embora de casa, voltando quebrado, falido, para colocar um currículo na casa do pai. Você é filho, você não é escravo do pai. Assume essa natureza na sua vida. Mas só que para assumir, eu repito, você tem que se submeter às ordens do pai. O filho vive a vida de acordo com a orientação do pai. Aí ele volta, está voltando lá. Quando o pai vê esse menino, o pai corre. E eu ouso dizer que a ideia é, o pai tem pressa em te receber de volta. O pai poderia ficar olhando, deixa eu ver o que ele vai fazer. Não confunda o pai gracioso com seu pai terreno, não. Às vezes a gente é assim, né? Poxa, agora que eu fiz isso, já era. Deus tem solução para tudo. Por quê? Porque a graça dele é abundante. E a gente gosta muito de graça, às vezes, para pregar para o irmão. Mas às vezes tem gente que não se perdoa por algo que fez. O pai já perdoou, já deu uma nova chance. O pai corre e faz o quê? Abraça. Será que esse menino estava cheiroso? Cheirinho de porco? O pai corre e abraça o menino e dá um beijo. Porque pai é pai e filho é filho. É sobre ser, é sobre essência, é sobre o que está dentro. Aí o que ele fala de pronto? Pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado filho. Eu imagino, é minha imaginação, o pai dando um sorriso de canto de boca e só o balãozinho aparecendo aqui. Eu já sabia que você não era digno. E eu só vim porque você não era digno. E você carecia que eu fizesse tudo o que fiz, que enviasse Cristo, que te desse uma nova chance, que abrisse o acesso para você ser restaurado. É isso que a gente precisa entender, irmãos. Aí ele reconhece tudo isso. Aí sabe o que o pai faz? O pai, olha só o que o pai faz. Abraça, beija. Ele não sou digno. Aí o pai faz assim, ó. Vem cá os servos aqui, vem cá. Traz uma roupa para ele. Traz um anel para ele. Traz um calçado para ele. Não tem aquele animal que o judeu já tem a tradição de ir engordando ele para sacrificar ele, para fazer uma grande comemoração anual? É para hoje essa comemoração. Por quê? Porque o filho longe da casa do pai, ele está morto. Só que hoje ele reviveu, porque na casa do pai é lugar de vida. Por isso que quem está lá fora, às vezes, quando você quer evangelizar, pregar, a pessoa já esteve aqui, ela não entende, porque ela está morta, e morto não sabe que está morto. E essa é a nossa dificuldade espiritual. Porque às vezes a pessoa pensa que ela está viva, mas ela não está, ela está morta. Ela está dentro do legalismo. Ela está fazendo num automático. Aí o pai vai celebrar o quê? A volta do filho. O que o pai terreno ia fazer? Tá bom, você voltou, papai está feliz, acabou esse negócio de abraço, mas é o seguinte, não é assim aqui em casa não. Não confunda o pai gracioso com os pais terrenos. Ele é o pai perfeito. Ele é o pai justo. Isso aqui deixa a gente em crise. Porque tem gente que é assim, esse irmão voltou agora, o pastor já está... Ah, aquele irmão fez isso, e o pastor já está. E o outro líder já está. E não sei quem já está. Ele está pensando que isso aqui é o quê? Não é o que ele está pensando que é. É o que de fato isso aqui é. Isso aqui é o quê? A casa do pai. Quem dita as regras? O pai. Quem diz quem vai ser servo, escravo e quem é filho é o pai. Quem diz quem vai trabalhar aqui é o pai. Quem diz quem vai trabalhar aqui é o pai. Quem decide os BO, como o pessoal diz, é o pai. E aí o pai vai celebrar porque um filho estava morto e reviveu. E é por isso que eu iniciei e vou encerrar dizendo isso. Nós não podemos nos ater a buscar características do filho mais novo.
E muito menos do outro filho, que eu mal citei. Porque é o filho que está na casa. É o filho que quer mérito, mas ele está na casa da graça querendo mérito. Não funciona. A graça nos rebaixa a condição, você é dependente. Mas a melhor coisa que tem é ser dependente do Pai. A melhor coisa que tem. Ser dependente do teu chefe, das autoridades, ser dependente do Pai. O Pai está acima de qualquer instância. O Pai muda leis para abençoar o seu povo. O Pai abre porta, fecha a porta. O Pai, pela sua graça, faz você conquistar. Faz você chegar onde você tanto sonha. Tudo isso é característica que só o Pai tem poder para fazer e manter você lá. O jovem voltou. O pai o recebeu em festa. O irmão teve a crise dele lá, mas nós estamos nos atendo aqui. Sabe por que tem gente perdido? Porque decidiu se afastar do pai. Só que quando ele volta, o pai já declara, morto reviveu, perdido foi encontrado. E essa é uma noite de você que de repente se afastou da casa do pai. Se voltar e dizer, peraí, poxa, agora eu entendi por que eu estou vivendo isso. Porque isso é a consequência de uma escolha que eu fiz, mas eu não estou sabendo lidar com ela. Então eu quero te aconselhar nesta noite. Se porventura você está pensando em deixar, não deixe a casa do Pai. Abra o seu coração para o Pai e fale, eu estou insatisfeito com isso, isso e isso e isso. Isso Ele quer ouvir da sua boca. E se você, por algum motivo, virou as costas para o Pai, foi embora, hoje à noite, de você voltar para a casa do Pai e ter uma nova vida. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.